Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus e os nossos amigos. Glória a Deus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Nós estamos estudando o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical nesse ano de 2026 e a qual traz o tema Os discípulos de Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Que nós usamos aqui a escola bíblica, a Betel Dominical, que é da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos aqui, meus queridos, diante da lição número 6. Primeiro, este é o meu canal, Canal Família, e eu convido você para assistir esta pré-aula até o final. Deixa o seu like abençoado. E o segundo convite que eu faço para você é, se você ainda não for inscrito neste canal, por favor, eu peço que você faça a sua inscrição para poder nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Ao se inscrever, não se esqueça de adicionar o sininho das notificações, pois adicionando o sininho você terá todas as nossas notificações. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, a lição número 6, ela fala sobre oração, né? A oração é uma disciplina indispensável aos discípulos de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que é uma oração? Oração, orar, é falar com Deus, é conversar com Deus. Muitas vezes, muita gente diz, eu não sei orar. Então, orar é abrir a boca e começar a conversar com Deus, contando para Ele todas as suas necessidades. Muito bem. Na lição 6, nós temos aqui o textuário que diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nas cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. A verdade aplicada diz o seguinte, para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração e harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Nesta lição também nós temos 3 objetivos importantes para a nossa eleita espiritual. Primeiro, ressaltar que Jesus nos deixou uma oração modelo. Segundo, saber que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de falarmos. Terceiro, reconhecer que o avivamento é resultado da oração. O nosso texto de referência em Mateus capítulo 6, versículos 5, 6, 7, 8 e 9, que a qual eu não vou ler esse texto, porque eu costumo deixar para que você leia na sua casa, nos seus momentos de leituras devocionais. Louvado seja Deus. Eu costumo sempre deixar uma pré-aula somente da introdução e também do primeiro tópico da lição, que é para que o vídeo não venha ficar muito extenso, amém? Então vamos lá, introdução. Nesta lição, veremos a relevância de cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a oração. Podemos e devemos nos chegar diante do trono da graça, pois temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então,
eu costumo sempre até dizer que eu não faço assim grandes comentários dentro da lição, dentro da introdução, porque a introdução ela é um ato de introduzir. Sendo um ato de introduzir, ao lermos a introdução, nós já estamos cientes de todos os assuntos que a qual há de ser abordado dentro do tópico. Amém? Então a introdução é o que? Um ato de preparação. Nós lemos a introdução, nós nos preparamos para nos entrarmos na lição completa e ali aprendermos junto a palavra de Deus. Muito bem. O tópico 1. Tópico 1 nós temos aqui, o tópico 1 fala sobre a relevância da oração. O tópico 1 nós temos 3 pontos importantes, que o ponto 1 diz, Jesus nos ensina como orar. O segundo ponto diz, a oração modelo ensinada por Jesus. E o terceiro ponto fala sobre a oração em secreto. Então é isso que nós vamos falar durante esta pré-aula, caso Deus nos dê graça e nos dê força para chegar até o final disso. Muito bem. Nosso ponto de partida é: Deus ouve as nossas orações. Se você tem dúvida de que Deus está ouvindo, tira essa dúvida do seu coração, pois quem duvida é como a nuvem sem água, que é levado pelo vento de um lado para o outro e às vezes nem vem chuva mesmo. Muito bem. Nós temos aqui um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1. Amém? Diz assim: o apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar, ou seja, viver em constante oração. Quando se fala orar sem cessar, muitas pessoas já entendem que é a necessidade de nós estarmos sempre com os joelhos dobrados e sempre falando com Deus em oração com os nossos joelhos dobrados. Não. Orar sem cessar é vivermos em constante oração. O que é viver em constante oração? Você vai estar em local proibido, em local que você não tem condições de dobrar o seu joelho. Você vai estar no seu trabalho, você vai estar na sua escola, você vai estar na faculdade, né? E nesses lugares não tem como você dobrar o joelho para orar. Nós estamos na rua fazendo uma caminhada, fazendo uma compra aí no comércio, numa loja, no supermercado, não tem condições de dobrar o joelho para orar. Então, fique em oração, em constante oração, orando do seu pensamento. Amém? Muito bem. O ponto 1 diz, Jesus nos ensina a orar. Todos os cristãos precisam de receber algumas instruções sobre tudo que nós devemos fazer na obra de Deus. E nós temos os nossos instrutores que nos ensina a ler a Bíblia, nos ensina a meditar na Bíblia, nos ensina a louvar o Senhor, nos ensina a fazer algo na obra. Mas a oração, quem ensina a orar é Jesus. Porque a oração não tem como eu ensinar ninguém a orar, porque quem ensina a oração é Jesus. Então aqui diz, Jesus nos ensina a orar. Então o que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é pedir, né, a Deus com insistência. Insistir com Deus na oração. Orar é nós orar com humildade, pedindo a Deus com humildade, pois a Bíblia diz que quem se humilha será exaltado, né? A vida de oração de Jesus despertou os seus discípulos a tal ponto que um deles pediu a ele que lhe ensinasse a orar assim. Então nós observamos que Jesus,
ele mantinha uma vida de oração. Jesus estava sempre orando, sempre buscando do Pai sabedoria para poder vencer as lutas, vencer as tempestades, vencer as tentações. Jesus estava vivendo em constante oração, a ponto de os discípulos observarem e pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Quer dizer que eles estavam vendo Jesus orar, mas eles não sabiam orar, e pediu para Jesus ensinar eles a orar. Assim como nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, né? Então observamos aqui que então, de maneira assertiva, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem da maneira correta. Observamos que Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar de uma maneira correta diante de Deus. O que Jesus ensinou, né? O Filho nos deu, então, o alicerce para todas as outras orações, ensinando como orar a Deus, com adoração, com submissão, e ele orienta a chamar a Deus de Pai. Então, observamos que esta oração que Jesus ensinou. Então, na oração que diz assim, na oração do Pai Nosso, Jesus nos adverte que a oração, ela é uma demonstração de um relacionamento pessoal, né? E não é somente uma prática religiosa. Eu começo a relembrar muitas vezes, meus irmãos, que no passado, né, nós chamava o nosso pai, sentava de frente com ele, começávamos a conversar, pedindo as nossas orientações aos nossos pais aqui na terra. Então, assim também é com Deus. Quando nós oramos, nós estamos ali pedindo que haja entre nós e Deus um relacionamento, né? Não temos dúvida de que na oração o Senhor Jesus nos alertou da importância de nós cultivarmos um relacionamento íntimo com o nosso Pai que estás no céu. Por isso ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando Jesus ensinou isso para nós, ele estava nos ensinando a reconhecer que Deus é Deus, tanto na terra e ele é Deus no céu. Não existe outro Deus além dele. Ele é Deus na terra e é Deus no céu. E Jesus ensinou nós a reconhecermos isso através do nosso bate-papo com Deus, através da nossa conversa com Deus em oração. Amém? E aqui eu quero encerrar o primeiro ponto do primeiro tópico da lição número 6, que é a qual essa pré-aula é só do primeiro tópico. O ponto 2 fala a oração modelo ensinada por Jesus. Se nós queremos orar bem, é só nós seguirmos o exemplo, o modelo da oração que a qual Jesus nos ensinou. Porque a oração, ela é indispensável e essencial no relacionamento com Deus. É através da oração que nós temos oportunidade de conversar com Deus e pedir a Deus que Ele supra as nossas necessidades. Muito bem, através da oração. Afinal, o Senhor Jesus, enquanto esteve nesta terra,
tinha uma vida de oração. Claro, né? A vida toda de Jesus Cristo foi uma vida de oração. A oração que Jesus instruiu seus discípulos a fazerem contém o necessário para a oração produzir efeito desejado, compreendendo as principais necessidades do ser humano. Comunhão, singeleza, intimidade com Deus, e a vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós sabemos aqui que Jesus nos instruiu, né, como nós pedirmos a Deus. Observamos que Jesus, ele ensinou uma oração modelo para que não nos percamos em vãs repetições, né? Ele mesmo disse: quando orares, não useis de vãs repetições. O que é uma vã repetições? As vãs repetições que Jesus falou seria aquela oração artificial, né? Aquela oração com formalidade, que você chega em determinado lugar, existe um líder religioso que pega ali alguns panfletos já escrito a oração que você deve orar. E todo dia, todas as reuniões que tem, a oração é sempre a mesma. Mas Jesus nos ensinou a não usar de vãs repetições. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na oração nós vamos reconhecer que Deus é santo. E o próprio Jesus, quando orava a favor dos seus discípulos, ele dizia: Pai Santo. Aleluia. Nós reconhecermos que o nosso Deus é santo. Ou seja, o teu nome. Nós devemos dar adoração ao nome do nosso Deus, porque Deus é santo. Devemos adorar o nosso Deus, porque Ele é santo. Quando Jesus ensinou aqui também: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu, ele estava nos ensinando nós a reconhecermos a soberania de Deus nas nossas orações. Nós entender que o nosso Deus, ele é o nosso soberano. E quando ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava nos ensinando que nas nossas orações nós precisamos entender que nós somos totalmente independentes, totalmente dependente de Deus. Que o nosso pão de cada dia está nas mãos de Deus. Ele nos ensinou na oração nós dependermos de Deus e entendermos que nós dependemos de que Deus prepara para nós todos os dias o nosso pão de cada dia. Aleluia. É tão compreendido esta palavra que no Antigo Testamento, quando Deus mandou o maná para o povo que estava peregrinando no deserto, ele pediu para o povo de Israel que colhesse apenas a porção de cada dia e não colhesse a mais para sobrar. Não olhasse com olho de glutonaria, mas colhesse apenas a porção que dava para se alimentar naquele dia, porque ele ia mostrar que no outro dia o povo dependia de Deus para a provisão do alimento novamente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Muito bem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que o perdão é um ato condicional. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos, os nossos amigos que fizer algo que nós sentimos que nos prejudicou, para nós podermos pedir perdão a Deus.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele ensinou também nós pedir o livramento, livra-nos do mal. Ele nos ensinou que nós somos dependentes de receber o livramento de Deus durante a nossa peregrinação em cima da face dessa terra. Amém? Quero aqui encerrar o segundo ponto desse tópico 1 da lição 6. No ponto 3, fala sobre orando em secreto, né? A oração em secreto é aquela que nós conversamos com Deus intimamente, sem que outra pessoa ou o diabo saiba o que é que nós estamos fazendo, né? Aí ele ensina: entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Então, fechar a porta é nós fechar todas as entradas que nós temos para que alguém venha ouvir as nossas orações. É orar em pensamento. Orar em secreto é orar em pensamento. E orando em pensamento, somente o Pai, que é onisciente e conhece os nossos pensamentos. Um contraste com a maneira dos hipócritas agirem. O discípulo de Cristo deve evitar a ostentação, pois Deus não vê as coisas como ser humano. Deus não necessita de exibicionista para ter sua atenção atraída. Não adianta se exibirmos, né? Querer mostrar que somos mais do que outros, né? Não possamos ser como os hipócritas, orar nas esquinas, em pé na sinagoga, para ser visto pelos homens. Aquela oração que chama a atenção do público. Para chamar a atenção de Deus, basta nós sermos humildes e viver uma vida constante de oração. Observamos aqui que a oração secreta ou em segredo é aquela que só você e Deus ficam sabendo, nem as outras pessoas, nem o diabo, pois só Deus é onisciente e conhece os nossos pensamentos. Muitas vezes nós falamos assim: Deus sabe o que nós necessitamos mesmo antes de abrirmos a boca para falar. Isso é quando nós oramos no nosso pensamento. Então Deus está sabendo aquilo que nós estamos pensando, né? E Ele vai então entrar com a providência necessária para nos auxiliar, nos beneficiar através da nossa oração em segredo, a nossa oração secreta. Glória a Deus. E aqui eu gostaria de estar encerrando esta pré-aula em nome de Jesus Cristo, e eu ensinei que a oração é essencial ao nosso relacionamento com Deus. Irmãos, é mister lembrar que a oração ela é uma disciplina espiritual indispensável para os discípulos de Cristo, pois nos ajuda a aprofundar-nos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.